Imagine o seguinte: um shopping novo será construído bem no lugar onde a sua casa está e lhe ofereceram uma quantidade generosa de dinheiro para se mudar para outro lugar. Você faria isso? Bem, se você for como os donos de imóveis que a gente vai mostrar, você diria um grande e gordo: não, estou bem aqui, obrigado. Número 1. Bloqueio da ferrovia, Luoyang, China. Para falar a verdade, a China tem tantas casinhas como essa que é difícil dizer qual é a mais bizarra. Na verdade, elas são chamadas de casas-prego, pois ficam fincadas no lugar como se fossem um prego que não pode ser tirado. Essa casa de 3 andares é um exemplo disso, pois é a última casa que restou naquela área. Mas o mais incrível é que essa casa fica bem no meio de uma rodovia que está em construção. Dizem que o proprietário não gostou da indenização que ofereceram para ele se mudar. O homem teimoso se recusou a se mudar e aguentou firme, esperando receber mais dinheiro das autoridades da cidade. Espero que os motoristas tenham cuidado ao passar por lá à noite. Número 2. Preso no meio do trânsito, literalmente. Guangzhou, China. Esses 2 prédios residenciais seriam demolidos porque a cidade precisava de espaço para construir uma ponte muito importante naquela região. Ela conectaria uma estrada a um túnel subterrâneo que havia sido recém-inaugurado. A maioria dos habitantes dos prédios pegou o dinheiro da indenização e se mudou. Porém, 3 famílias se recusaram a deixar suas casas. Aí, a construtora não teve outra escolha a não ser construir um desvio enorme ao redor das propriedades. As famílias que ficaram receberam até uma promessa de que haveria uma barreira para bloquear o barulho do trânsito. Mas caso alguma família ainda resolva se mudar, mesmo assim receberá o dinheiro da indenização. Eu acho que só nos resta esperar para ver, não? Número 3. A teimosa Edith Macefield, Seattle, Estados Unidos. Em 2005, o bairro Ballard, em Seattle, teve um crescimento extraordinário. Havia prédios, condomínios e shoppings surgindo para todos os lados. Foi nessa época que agentes imobiliários ofereceram $750 mil para uma mulher pela casa dela, que valia só $120 mil. O fato é que eles estavam dispostos a pagar esse preço absurdo, pois queriam construir um shopping exatamente no quarteirão onde ficava aquela casa pitoresca de 2 andares. A proprietária, Edith Macefield, tinha vivido os últimos 50 anos lá e não estava a fim de abrir mão da sua casa. Então, por incrível que pareça, ela recusou a oferta. Mas os agentes não desistiram tão facilmente. Eles resolveram construir o shopping assim mesmo, então ele acabou rodeando 3 lados da casa dela. E mais, o projeto do shopping incorporava a casa de Edith caso ela resolvesse se mudar. No fim das contas, eles ofereceram $1 milhão para ela juntar suas coisas e sair. Eles até encontraram uma casa parecida com a dela em outro bairro e ofereceram pagar o plano de saúde da idosa. Mas mesmo assim, ela recusou educadamente a oferta. A dona Edith não era contra a ideia de um shopping ser construído onde a propriedade dela ficava. Ela só não queria sair da casa dela. E além disso, ela ficou feliz em ter companhia. A mulher até fez amizade com o chefe da equipe de construção do projeto, Barry Martin. O homem sempre a visitava, a levava para compromissos diferentes e até fazia compras para ela. Quando Edith Macefield faleceu em 2008, Martin herdou a casa dela. E sim, ela ainda está lá até hoje. Oh. Número 4. Que tal ter um fosso só seu? Chongqing, China. Essa residência em Chongqing é uma das casas prego mais famosas da China. Em 2004, as 280 famílias que moravam naquela região foram convidadas a se retirarem de lá por causa da construção de um novo shopping. Parece familiar, não? E como sempre, os agentes imobiliários ofereceram uma indenização gorda de 18 mil yuan, que equivale a cerca de $2.700 por metro quadrado. Mas isso não foi suficiente para Wu Ping e Yang Wu, os donos dessa casa de tijolos de 2 andares. Talvez porque eles tenham trabalhado muito para construir a casa, renovando o que antes era uma construção de madeira que tinha sido passada de geração em geração. Ou seja, o lugar tinha história. Em um primeiro momento, o local foi uma mercearia, que mais tarde se tornou um restaurante. De qualquer modo, enquanto todos os vizinhos estavam fazendo as malas, o casal ficou quieto. Quando a região foi escavada para a construção, a casa deles acabou ficando lá no topo, a 17 metros de altura do chão.
E já que os donos da casa não obedeceram à ordem judicial de se mudar de lá, o município cortou o fornecimento de água e de energia. Mesmo assim, o casal não arredou o pé. Enquanto Yang Wu permaneceu na casa, sua esposa Wu Ping levava água, comida, roupas quentes e lençóis para ele. Ela amarrava os suprimentos em uma corda e Yang Wu os puxava para seu forte particular. Mas em 2007, o casal finalmente cedeu e se mudou para um apartamento do mesmo tamanho no centro de Chongqing. Mas ei, valeu o esforço! Número 5. A esquina milionária. Qualquer morador de Nova York conhece a enorme sacola de compras vermelha que fica perto da Macy's Herald Square. Mas poucos sabem que esse outdoor na verdade esconde um prédio separado que não faz parte da Macy's e que guarda uma história muito interessante. Nos anos 1890, a Macy's foi transferida para as ruas Broadway e 34th Street. A gerência da loja de departamento também tinha planos secretos de expansão. É por isso que o dono da loja fez um acordo verbal com Alfred Dwayne Pell, combinando que a Macy's compraria a esquina de 107 metros quadrados por $250 mil. Porém, a empresa Siegel Cooper Dry Goods Store soube dessa possível compra e ofereceu $375 mil para o Alfred por aquele mesmo pedaço de terra. Claro, o proprietário não poderia recusar uma oferta dessas, né? Então, negócio feito. Siegel queria construir uma loja de roupas femininas de 12 andares naquele lugar, mas infelizmente foi impossível erguer um prédio tão alto em um terreno tão pequeno. Aí, Siegel ofereceu dar o local para a Macy's em troca da antiga localização da loja de departamento nas ruas 6th Avenue e 14th Street. Macy's, porém, recusou a oferta e continuou construindo sua loja de 230 mil metros quadrados ao redor da propriedade. Em 1911, Siegel vendeu o local pelo preço mais alto que havia sido pago por um terreno, $1 milhão. Isso equivale a $868 por cada 0,1 metro quadrado. Isso é que eu chamo de boa localização. Ter que deixar sua casa por causa de alguma obra nova é uma situação bastante triste. Então vamos dar uma olhadinha nessas duas casas incríveis e bastante especiais cujos donos não precisaram sair. A Casa do Rio Drina. Não muito longe de Barrina Basta, na Sérvia, você encontra uma linda casinha pendurada em uma pedra bem no meio do rio Drina. Dizem que em 1968, alguns adolescentes se apaixonaram pela pedra, pois ela era um ótimo local para tomar sol e nadar. No ano seguinte, os meninos de 17 anos de idade construíram uma casinha na pedra, que mais tarde se tornou o retiro de fim de semana deles. Para construí-la, eles transportaram os materiais para a casa de barco e de caiaque. Já as peças maiores foram jogadas na água e tiradas da água mais adiante no leito do rio, próximo da pedra. Hoje em dia, a casa se tornou um destino turístico bastante popular. Mas o que se vê hoje não é a casa original construída em 1969. O rápido e imprevisível fluxo do rio Drina já carregou 6 casas. Mas a cada vez, uma construção mais resistente foi construída para substituir a anterior, que acabou confiscada pelo rio. A Casa Carrot. Você sofre de claustrofobia? Então nem pense em comprar a casa mais estreita do mundo. Ela fica entre 2 prédios no centro de Varsóvia, na Polônia. A casa tem apenas 1 metro de largura em seu ponto mais estreito e 1,5 metro no ponto mais largo. A estrutura de ferro da casa apoia os 2 andares e, como qualquer casa, a Casa Carrot tem cozinha, banheiro, sala de estar e quarto. É o prédio vizinho que abastece essa pequena residência com eletricidade. E a tecnologia personalizada de água e esgoto da casa permite que o sistema funcione de forma independente dos serviços fornecidos pela cidade. Na verdade, a casa é tão estreita que, de acordo com a lei polonesa, ela é considerada como uma instalação de arte e não como uma casa de verdade. Você já viu alguma casa ou prédio inusitado? Compartilhe com a gente! Lembre-se de deixar um joinha para esse vídeo, enviá-lo aos seus amigos e clicar em inscrever-se para juntar-se a nós no lado incrível da vida.